Ela é mestre em comunicação midiática, professora de comunicação e especialista em jornalismo da periferia. Conosco, Fernanda Larossi. Olá, Fernanda, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, estar aqui para bater esse papo sobre jornalismo na periferia. Obrigada, agradeço o convite. Diga uma coisa, você sente que os meios de comunicação entendem a vida na periferia e sabem retratá-la? A gente pode dizer que quando convém, né? Quando a gente fala de jornalismo comunitário ou um olhar, né, para diferentes periferias ou os cercados, né, em torno da vida central de uma cidade, normalmente os grandes veículos de comunicação, ou numa linguagem mais acadêmica, né, os veículos hegemônicos, normalmente têm um distanciamento ou partem de pautas ou assuntos extraordinários ou inusitados. Então a gente pode dizer que os grandes veículos de comunicação, os meios de comunicação que não estão na periferia, têm grande dificuldade de enxergar pautas que saem, né, dos extremos, ou do muito positivo ou muito negativo, e normalmente só noticia quando existem esses extremos. É isso que gera o fenômeno do jornalismo na periferia ou ele tem outras causas? Também é uma motivação, porque o jornalismo comunitário, né, ou de periferia justamente nasce dessa emergência, a própria comunidade se vê representada ou fugir, né, dessa busca de informação pelos grandes meios de comunicação ou os veículos hegemônicos. Então, um dos critérios até ou característica do jornalismo de periferia é justamente suprir algo que a grande imprensa ou os grandes veículos de comunicação não dão conta ou esporadicamente dão voz, né? Então era esse olhar interno, né? Então a comunicação periférica justamente vai encontrar essa solução, né? Meios de comunicação produzido pela própria comunidade, para a comunidade, e um olhar hiperlocal. Muita gente, talvez não sei se é o seu caso, utiliza a comunidade como sinônimo de organização da periferia. As duas coisas são idênticas ou você acha que é importante diferenciá-las? Bom, a comunidade, o ser humano é um ser social, né? Sociologicamente, a gente, por mais que goste da solidão, a gente vive em comunidades, Sim, né? o cérebro é cognitivamente social. Perfeito. Então a gente precisa dessas conexões, né? A comunidade são as conexões entre pessoas, né? Coisas, né? Lugares. Perfeito. E o que a gente tem é uma potencialização desse sentido de pertencimento, de comunidade, através desses veículos comunitários, né? Ou de um jornalismo periférico que normalmente não tem grande destaque nos grandes veículos de comunicação. Certo, mas qual seria a diferença entre periférico e de comunidade? Bom, na verdade tudo é comunidade, né? Tá. O que a gente tem é uma questão de localização. Normalmente os centros urbanos nascem, né, de um centro, né, e vão se expandindo. E quanto mais distante desse centro, a gente chama de periferia, né? Então essas bordas das cidades a gente enumera aí como pontos periféricos. Mas o cerne, a essência de viver em comunidade é idêntico, né? Tanto em bairros perto do centro ou considerados, né, partes integrantes da cidade, quanto nesses bairros periféricos. O sentimento de comunidade é idêntico, né? O comum, certo. A própria palavra está aí, né? E acho que na comunicação comunitária isso é evidenciado, porque não necessariamente eu tenho uma empresa jornalística fazendo um produto, né, ou uma espécie de pauta voltada para fins econômicos, para sustentar esse veículo de comunicação. Então, quando a gente fala da periferia produzindo ou fazendo um tipo de jornalismo, é com esse desafio de colocar um holofote, um destaque para essa comunidade. Perfeito, certo? Ou seja, para essas pessoas que se identificam e se sentem iguais e entendem umas às outras e vivem uma realidade compartilhada e não simplesmente uma realidade geograficamente compartilhada. Perfeito. Entendi. Normalmente a gente pega até as nossas realidades aqui, né, na cidade de São Paulo. Uma ponte separa um bairro do outro, né? Então esse sentido de pertencimento mesmo. Peraí, eu sou diferente do outro lado da ponte, né? Não. Mas talvez a mídia, de uma maneira, né, hegemônica, não consegue ter esse olhar que o próprio morador, a própria periferia tem dela mesma. Você sente que esses veículos estão em momento de ascensão, declínio ou estabilidade? Na verdade, eu acho que a gente tem um movimento interessante por causa da comunicação digital, né? Então, muitas iniciativas brotam ou ganham destaque, né, por causa da cibercultura, né, ou da comunicação digital em geral. Isso através de sites, blogs, redes, mídias sociais digitais, os canais de vídeo, né, o próprio conceito de web rádio, né, ou podcast, né, que permite que qualquer um
produza ou faça algum tipo de conteúdo, nesse caso que a gente está discutindo, pelo viés da periferia, né? Então, acho que um cenário interessante é isso, a popularização ao acesso à internet e a própria instrumentalização desse uso, né, da internet. Então, eu posso produzir, posso fotografar, posso compartilhar, posso captar recursos, né, através do digital. Acho que, então, isso é um fator, eu acho que coloca em ascensão. Né? Mas a gente tem o papel ainda sobrevivendo, né? Isso que eu ia te Revistas perguntar. de bairro, jornais de bairro, que não necessariamente são só a periferia e representam essa comunicação aí jornalística que é fora dos grandes veículos ou dos grandes conglomerados de comunicação. E quando a gente fala de jornalismo na periferia, na prática a gente está falando de uma manifestação que é proporcionalmente mais digital do que o resto da comunicação hegemônica, ou mais impressa, ou ela está distribuída mais ou menos da mesma maneira? Depende da característica daquela periferia. Por exemplo, a gente tem Em São comunidades que não têm acesso à internet. Tá? Então, aí o jornal faz essa função de comunicar. O jornal que é entregue de porta a porta. Né, Como que você o diria que é na comerciante... média? Na média, eu acho que tem uma mescla muito grande de comunicação digital e ainda sobrevivendo os meios impressos ou iniciativas aí analógicas, podemos dizer. Então, acho que tudo depende mesmo do espaço ou dessa comunidade periférica, né? Se o acesso à internet é difícil, né, provavelmente um modelo aí de comunicação digital não é eficiente, né? Então, é o contato mais tete a tete, esse jornal ou esse panfleto quase, né, que não necessariamente são várias páginas, que faz essa comunicação entre as pessoas. Quem banca isso? Quem está por trás dessas gráficas, dessa distribuição do material impresso? Como funciona na média? Quando a gente fala da comunicação comunitária ou do jornalismo Isso, da comunitário, a gente tem periferia. duas frentes, né? Tem a própria comunidade se autossustentando esse projeto, que é sem fins lucrativos, né? Então há uma reunião de pessoas, sejam ou não formadas em jornalismo, né? Sejam pessoas da comunicação ou não, que vão batalhar ali arrecadando dinheiro com o comerciante, com pessoas de melhores condições ali na comunidade. Como um crowdsourcing. Também o crowdsourcing é a Sim, colaboração. a vaquinha. Isso, é o crowdfunding. Nesse sentido de captação de recursos, a gente pode ter também, inclusive usando a comunicação digital, né? Porque hoje plataformas digitais funcionam, né, Sim, como claro. crowdfunding. Então, além dessa colaboração entre pessoas, né, então a própria comunidade pode se sustentar nesse projeto e é sem fins lucrativos, a gente tem também pequenas iniciativas em que aquele morador, né, traz para si essa ideia, né, de ser um comunicador e transforma isso como um negócio, né? Então, algo que ele vai tentar sobreviver como um empreendedor. Né? Mas aí é vendendo o jornal ou é predominantemente vendendo espaço para anúncio o no espaço jornal? para anúncio, pedindo apoio, pedindo a colaboração. Não necessariamente, na comunicação comunitária, normalmente a gente tem a distribuição gratuita, né? Porque justamente muitas pessoas não têm condições de adquirir ou pagar, né, por um produto jornalístico, independentemente da qualidade. Será que existem iniciativas fáceis que poderiam ser adotadas pela sociedade civil para promover mais esse tipo de coisa e assim levar mais as demandas, as pautas e inclusive o movimento reflexivo tanto para dentro quanto na interface com o poder público? Como você pensa isso? O que dá para fazer para melhorar, para pulverizar essas iniciativas? Essa nossa conversa, acho que é um exemplo, né, de incentivo para refletir o que existe além dos meios de comunicação tradicionais ou hegemônicos ou grandes grupos de comunicadores aí que dominam o mercado, principalmente do jornalismo. Então, acho que assim, quanto mais a gente divulgar isso, então pela nossa veia acadêmica, né, nas escolas de comunicação, de jornalismo, não só estando na grade, né, ensinando os alunos ou os jovens estudantes de jornalismo a fazer ou pensar projetos de comunicação comunitária ou de jornalismo de periferia. Então, acho que passa pelo ensino, passa pela própria imprensa, né, televisiva, radiofônica, impressa, digital, divulgar essas iniciativas. Concordo inteiramente. Certo? E a partir do momento que a gente tem essa consciência mais global, né, o jornalismo periférico não é só para a periferia, né, pode ajudar quem não vive na periferia ou não conhece a realidade de uma periferia a tomar consciência e batalhar junto, né, por uma cidade melhor, mais igual ou menos desigual, né, se a gente pode dizer que não é igual. Então, eu acho que assim, a divulgação, né, seja pela educação, seja pela própria imprensa, apesar disso ser meio dúbio, né, como é que a imprensa vai falar de algo que comumente ela pode não querer ou não estar interessada em divulgar, mas eu acho que são duas vertentes importantes.
né? Passar pela conscientização através do ensino, de quem está na área da comunicação, e quanto mais a gente divulgar isso de maneira pontual ou às vezes massiva, né, usando os meios de comunicação, acho que isso é super relevante. Legal. Vamos fechar com uma pergunta bem difícil. Por que, na sua opinião, os meios de comunicação hegemônicos divulgam mais notícias negativas do que positivas sobre a periferia, mesmo se a gente ponderar isso pela prevalência desses fenômenos? Mesmo que a gente considerar estatisticamente esses fenômenos, a gente ainda vai encontrar isso, que é uma coisa que a gente conversou antes e eu já tinha visto dados sobre isso. Por que, afinal de contas, há esse predomínio da divulgação noticiosa de caráter negativo? É a resposta de $1 milhão. A gente pode elencar N fatores, né? Escolha os seus principais. Vamos lá. A gente tem o aspecto das linhas editoriais e dos interesses comerciais e jornalísticos dos veículos de comunicação. Explicar. A gente tem algo que ajuda a transformar em notícia, que a gente chama, né, de critérios de noticiabilidade. Então, o que desperta a atenção de um leitor, né, de quem compra jornal da banca ou quem acessa, né, um conteúdo televisivo, radiofônico ou na web? É o curioso, é o inusitado, que normalmente passa pelo aspecto humano, né? Então, o que destaca para o bem ou para o mal, né, de uma realidade, principalmente que é distante da sua, normalmente é um critério aí de noticiabilidade intrínseco aí do fazer jornalismo. Então, além da linha editorial dos veículos de comunicação, esses critérios de noticiabilidade e, como a gente já tinha conversado também, a questão do ser humano, né, de se interessar por o que é diferente e, às vezes, pelo que desperta a curiosidade no sentido, não errôneo, mas assim, do inusitado, assim, da morte, da tragédia, né, do triste, né, que isso passa também como interesse social, né, comum do ser humano. Será que a periferia, no final das contas, para a classe média e a classe alta, ela acaba representando aquele espaço de dramaticidade distante para a pessoa não sofrer com a sua própria vida e imaginar que os outros estão piores do que ela e com isso se regozijar? A gente pode dizer, quando você está distante daquela realidade, parece que é sempre algo, né, que não te atinge, né? Mas que ao mesmo tempo alimenta algo que você busca ou que você quer fazer diferença como ser humano. Então a gente pode dizer que há uma retroalimentação. E aí ela acaba sempre noticiada de maneira negativa. Pode acontecer, alimentar isso que é o inusitado ou que tem um interesse jornalístico aí mais interessante. Que é outra coisa importante de se reverter, certo? Perfeito, isso mesmo. Fernanda, muito obrigado. Foi uma satisfação conversar com você. Obrigada, agradeço a oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, semana que vem tem mais, estaremos aqui causando em São Paulo. Até lá!